Hoje eu quero conversar com você sobre uma das situações mais angustiantes em uma relação. Muitos acham que o pior dos momentos é aquele que está culminando, caminhando para o fim. Eu digo que não, que a pior coisa que existe é a indefinição. Sabe aquele cara que nunca assume você? Que não sabe se quer namorar, aí ele some, daí ele dá um perdido, daí ele volta e você fica ali, justificando. Por que eu estou falando mais em relação às mulheres? Porque normalmente essa costuma ser uma característica muito mais do mundo feminino. Tendemos a ser cuidadoras porque somos educadas para isso de um modo geral. É muito mais comum você ver uma mulher sendo educada para ser mãe do que um homem sendo educado para ser pai. E esses cuidados que a gente aprende a ter desde muito cedo, a gente também transfere para o possível candidato a um relacionamento. Então vai justificando, né? Ele não me assume porque tem medo de relacionamento, ou ele tem insegurança para uma vida a dois porque ele já foi traído. Ele não me assume, mas ele me controla muito, ele é ciumento porque ele me ama, porque, tá vendo? A gente tem uma conexão, no fundo ele tem medo de me perder. E nisso a gente vai aí tropeçando em tantos recursos para justificar, né, o outro, que a gente se perde cada vez mais da gente. E ainda tem o pior. Além de muitas vezes o homem não assumir o que ele quer, quando a relação começa a engatar, se alguma coisa der errada, normalmente a responsabilidade é da mulher. Sabe aquelas coisas assim? Por trás de todo grande homem sempre existe uma grande mulher. Quem faz um casamento é a mulher. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É a mulher que faz o homem. E daí a gente vai vendo assim que isso e mais algumas outras justificativas, né? A mulher não se cuida, e tá buscando coisa fora quando tem uma traição, porque foi a mulher que não se dedicou à relação, como se o homem não precisasse se dedicar. Então, veja, nós estamos falando de dois momentos complexos, né? Tanto quando está começando, o relacionamento está começando a decolar, quanto dentro da própria relação, que fica sempre uma instabilidade. Ao invés de ser uma comunhão, fica uma coisa de que a mulher está sempre, parece que tendo que estar ali se adaptando. É o que eu chamo de complexo de formiga. A mulher fica sempre pegando migalhinhas afetivas ou pegando sinais que justifiquem o porquê que o parceiro se posiciona daquela maneira. E, gente, é muito importante não banquetizar migalhas. Ninguém merece isso, né? Então, pensar que se existe alguém se comportando dessa forma que não se posiciona, em contrapartida, talvez tenha uma mulher ali que esteja assim, muito autocentrada, achando que ela realmente é a grande responsável, ou muito, talvez até imatura, querendo de qualquer maneira que aquela história dê certo, então ela vai se adaptando na ânsia de viver aquela história que de alguma maneira ela aprendeu algum dia que talvez fosse, né, a vida ideal. E é por isso que a gente vê tantas mulheres aí só se sentindo realmente bem consigo mesmas quando elas têm um parceiro. Porque às vezes essa mulher aprendeu que ela só vai ter valor quando ela tiver um parceiro. Ela só se sente validada dessa forma. A sociedade empurra a gente para isso, né? A gente não vê essa cobrança tanto em relação ao homem. Então, esse medo de ficar pra titia, como muitas vezes a gente ouve, também às vezes coloca uma pressão sobre a mulher de ela ter que suportar o insuportável. Então, analise muito bem como que foi. Se você está nessa situação, analise muito bem o seu repertório emocional. Veja porque muitas vezes você fica suportando coisas que não deveria. Se de repente você aprendeu isso de casa, se não é momento de você repensar, né? Se você tem uma ideia um pouco equivocada do papel do homem na sua vida, como salvador, como protetor, como cara que tem que te validar, ao invés de um parceiro para estar ao seu lado. Se a gente tem aquela coisa de uma base talvez abusiva em que você não teve um espaço de fala para colocar sua opinião, então você também pode aprender que você tem que estar sempre ali grudado em alguém para ter um valor, né? E também, claro, existe aquela outra interface que poucos falam, que são as mulheres que estão indisponíveis emocionalmente, mas que eu diria assim, no dia a dia, no discurso, elas dizem que não, que elas querem. Eu quero ter uma relação, mas eu sempre vou em busca de um cara que é indisponível. Também eu estou indisponível, mas eu vou atrás de um homem disponível. Ou um cara casado, um cara que mora longe. Ou um cara galinha. Ou um cara sabotador. Porque no fundo, talvez, eu não quero viver com alguém, mas não é socialmente bonitinho eu falar isso.
Então tem tantas interfaces que o autoconhecimento ele tem que procurar trazer pra gente um pouco dessa luz, pra gente ver o que a gente quer, né? Pra gente não bancar assim a faminta emocional, ao invés de procurar a ser aquela pessoa que procura ter saúde mental. Então, muito cuidado, existem homens maravilhosos, tem parceiros incríveis, tem homens que passam por isso também, ainda em minoria, mas tem muitos homens que estão a fim de uma relação legal. Mas para isso a gente tem que estar bem com a gente também. A gente não pode estar querendo migalha, né? Porque para estar ao lado de alguém ou para conviver sozinho e merecer esse banquete realmente completo, com entrada, jantar e sobremesa, nós temos que nos sentir merecedoras de estar nessa mesa, ao invés de estar ali catando migalhas, né? Então fale o que te incomoda, veja seu repertório, tome iniciativa, não tem nenhum problema de você falar o que você quer. Estamos em 2021, posicione-se. Isso é muito melhor do que você ficar postergando, né, a sua vontade de viver o seu sonho, que pode legitimamente ser solteira, ser casada, tendo família, cada um sabendo o que quer, mas que isso brote de você e não que isso fique aí num jogo de adaptação. Uma relação a dois, realmente, ela tem que ser algo que some com a gente, não algo que nos roube da gente. Então, cuidado com as migalhas, cuidado com os aceites. Procure perceber o que de fato você quer, para que a vida também possa te ofertar, né, essa companhia ideal, que pode ser a sua própria companhia ou a companhia de alguém que esteja super afim de embarcar com você nessa jornada.